da Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e a Escola Municipal de Ensino Fundamental PUC de Caxias apresentam a segunda edição do projeto Rodas de Conversa. E pelo Círculo de Amigos de Boca, a minha colega Neida também quer dar as boas-vindas a todos. Guten Abend. Hallo. So besser? Schön so. Alles gut? Jetzt ist es noch besser. Boa noite a todos. Em nome do Círculo de Amigos de Boca, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que tiraram um tempo e vieram aqui prestigiar esse momento importante do Rodas de Conversa. O 2023 é um ano de comemoração para o Círculo. Nós estamos celebrando 10 anos de parceria com Boca. E uma pessoa muito importante, um dos fundadores, que está hoje aqui, o Humberto. Nós somos muito gratos, porque graças à iniciativa dele e também do Rock e de outras pessoas, muitos jovens de Arroio do Meio já tiveram a oportunidade de participar do intercâmbio com a nossa cidade irmã. Não só jovens, mas também adultos. E nós estamos muito felizes porque nesse ano nós estamos retomando as viagens de intercâmbio. Em julho, daqui a 18 dias, dia 18, vai embarcar mais um grupo de intercâmbio de jovens. Coordenadora Joana, e também vão acompanhar a delegação, o prefeito e a sua esposa, a convite do prefeito de Boca. E essa parceria, ela tem cada vez proporcionado que mais pessoas possam participar e possam também ser bem acolhidas na nossa cidade irmã. Em novembro, nós vamos receber mais um grupo de adultos de Boca que retribui, então, a visita que muitos dos nossos casais e adultos também já fizeram a Boca. E para nós, no Círculo também, nós temos, assim, uma gratidão e é muito importante nós, em parceria com a ACMA, podermos participar desse projeto Rodas de Conversa. Então, desejamos um bom encontro a nós aqui e vamos às apresentações. Viel Spaß. Dankeschön. Desde 2021, um grupo de pessoas vem conversando periodicamente sobre o significado, a relevância e a possibilidade de explorar culturalmente o bicentenário da imigração alemã, que refere à data de 25 de julho de 1824, quando os primeiros imigrantes chegaram a São Leopoldo. Várias iniciativas já estão em curso e outras ainda estão sendo amadurecidas. Uma delas é justamente esta roda de conversa, a qual desejamos repetir pelo menos mais 3 vezes. Já adianto que a próxima vai ser em agosto, em Picada, Arroio do Meio. Também conseguimos rodar o nosso jornal Escura, que é um informativo semestral, inclusive a 3ª edição saiu hoje como caderno especial do Jornal do Alto Taquari. Temos também as colunas mensais, neste mesmo jornal do Alto Taquari. E estamos trabalhando no livro do canto coral, Arroio do Meio canta em alemão. O lançamento estava previsto para setembro, mas agora a gente já viu que vai demorar um pouco mais, mas provavelmente ainda este ano ele sai. E ainda temos outras iniciativas, como o mapeamento de locais de interesse histórico e o recebimento de documentos de valor histórico, também a gente já vai estar divulgando. E nesta noite, roda de conversa, vem para Arroio Grande, numa iniciativa de valorização do falar alemão e suas mais diversas variações. Temos em Arroio do Meio, em maior grau, o Hochsächsisch, um pouco do Westfälisch e também um pouco do Hochdeutsch, que é o alemão padrão ou gramatical, língua oficial da Alemanha e outros 5 países. Lembrando sempre que os diversos falares, os diversos sotaques alemães
que chegaram ao Brasil dependem muito da região de origem dos imigrantes e também da época que imigraram. O Hunsrück, referente à região Hunsrück, origem de boa parte dos imigrantes da nossa região, não deve ser considerado errado ou um alemão mais ou menos. Ele tinha regras, escute, Deutsch und Wurst, em alemão padrão, Durst und Wurst, ou seja, existe uma ligação aí. E a predominância do povo lá, por exemplo, Sommer, o alemão padrão teria Sackmann, e tem vários outros exemplos, Loden, Laden, Gaden. É importante esse esclarecimento para que todos se sintam completamente à vontade para falarem e se expressarem como aprenderam em casa. Aliás, tem uma palavra muito bonita nesse sentido, e no alemão padrão, que já estuda as regionalidades, o que lá chamam de dialetos, das Muttersprache, a língua materna. Falando nisso, tenho um episódio para contar. Eu sempre conto nos encontros de amigos que a minha avó, que só falava alemão, só falava uma palavra em português, margarina. Eu não sabia como se falava isso em alemão. Então eu, conversando com os amigos, colegas, também de curso, falando Hochdeutsch. Auf einmal bin ich von meiner Hochdeutsch ganz tief runtergefallen. Habe ich gesagt, und weißt ihr noch was? Vor Porto sind ich geworden, dass das mächtig schade war. Da haben sie ein bisschen gelacht, sofrer. Daí eu me toquei nisso e falei de novo. A favor da Tage bin ich gewahrt, das ist mächtig schade. Vor und Paar, Tage und Tor, geworden und gewahrt, schade und schade. Tão pertinho. Por isso que a gente insiste, não diminuam ou menosprezem o alemão falado aqui entre nós. É um alemão mais antigo, regional, mas nunca deve ser considerado um alemão errado. E antes de iniciarmos, quero fazer um agradecimento especial à nossa escola anfitriã, Duque de Caxias, a toda a direção, professores, alunos e CPM. Também agradecer à escola Dona Rita, que aceitou o convite. E agradecer a todos que se apresentam e participam nesta noite. Destaco também a cobertura da imprensa e a presença de autoridades do Executivo e Legislativo Municipal. Lembro ainda que todo o movimento de hoje de noite, em especial as apresentações, serão gravadas e poderão ser divulgadas futuramente. E Arroio Grande representa muito na história do nosso município e região. O local e sua população demonstram com muita clareza a influência da imigração alemã. Disso vai nos falar daqui a pouco o amigo Lilis Schaff. Mas antes, eu vou convidar a professora Carla Schroeder para nos falar de Arroio do Meio antes dos imigrantes, destacando que por aqui não era só mato. É isso, professora? Boa noite a todos. Me ouvem bem? Eu não vou me aventurar no alemão ainda, é melhor ficar no português por enquanto. Então, pessoal, como eu já falei, sou a professora Carla, e já há bastante tempo me ocupo com algumas pesquisas e trabalhando na produção de material também sobre a história de Arroio do Meio. E hoje eu venho contar um pouquinho para vocês sobre o que existia em Arroio do Meio antes da imigração alemã e italiana. Então, o senso comum e a maioria das pessoas, mesmo nas escolas, por muito tempo a gente sempre aprendeu que os primeiros habitantes de Arroio do Meio foram os índios e então depois chegaram os imigrantes. Mas as coisas não foram assim tão simples. Quando os imigrantes chegaram aqui, no século XIX, nos anos 1800, tanto em São Caetano, que em Arroio Grande também, nós já tínhamos tido muita história antes disso, e não somente índios, genericamente falando, que habitaram nessa região. Então, para começar, a primeira ocupação humana que se tem
notícia, eram tribos de nativos nômades há 10 mil anos atrás. E viviam de caça, coleta e viviam por aqui. Há cerca de 2 mil anos, a gente teve uma migração da região amazônica de grupos tupis-guarani, que habitaram o Rio Grande do Sul, também no litoral, desde o Nordeste, então até aqui, e foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses quando os portugueses chegaram. Esses índios da tradição tupi-guarani, a gente diz que eram os seminômades, porque eles não ficavam caminhando de um lugar para o outro o tempo todo. Eles se fixavam no local por anos. Eles plantavam milho, amendoim, batata, aipim, viviam também, coletavam o que havia de frutos, né? E também caçavam, pescavam, enfim, construíam habitações, e algumas bem grandes, onde cabia mais de uma família. Então aquela ideia de que o índio vivia sozinho numa oca, isso não existe, não é assim que acontecia. Constituíam família, comunidade, como também nós temos hoje. Tinham suas tradições culturais, religiosas, e uma que eu chamo muita atenção é a cerâmica, porque nos dias de até hoje, nosso município tem uma tradição grande com relação às olarias, de telhas e tijolos. E isso tem uma origem lá nos índios tupi-guarani, porque as mulheres, isso era um trabalho exclusivo de mulheres, coletavam a argila na barranca do rio, né, na várzea, e faziam então cerâmica. O que eles faziam? Na verdade, utensílios, potes, vasos, panelas, urnas funerárias, porque eles enterravam os mortos, e modelavam com uma técnica que a gente chama, faziam umas espécies de cobrinhas, iam modelando e depois colocavam madeira e fogo por cima, né, para então assar a cerâmica. Então essa tradição, ela é muito antiga, e é interessante que a gente saiba que isso passava de geração em geração e que isso também chegou até nós, e a tradição de certo modo continua. E quem aqui, muitos devem ter encontrado, devem ter visto vestígios de cerâmica, e assim como pontas de flecha por aí nas roças e nas várzeas, né? E isso são vestígios desses grupos tupi-guarani. O fato de fazer cerâmica também comprova uma coisa importante. Justamente, só faz cerâmica quem fica mais tempo no lugar, porque não se carrega cerâmica, não se carrega coisas quando tem que ficar vivendo, caçando e coletando. Então, isso é uma mostra de que eles ficavam muito tempo no lugar, 10, 15 anos. Quando a terra não produzia mais muito bem, eles iam para outro local e faziam um rodízio até que a terra se recuperasse, e posteriormente, em outras gerações, poderiam voltar ao mesmo lugar de novo. Então, nas nossas várzeas, tinha essa ocupação indígena. E os primeiros homens brancos, europeus, que se tem notícia, portanto, passaram por aqui mais ou menos nos anos 1600. Nessa época, os portugueses já colonizavam o Nordeste, o Sudeste do Brasil. E o Rio Grande do Sul e a Boi do Meio pertenciam, na verdade, à Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, em que eles dividiram as terras quando começaram a explorar. Mas os portugueses, vendo que os espanhóis não tinham tanto interesse por aqui, começaram a se aventurar, principalmente os bandeirantes, que vinham justamente atrás dos nativos, os índios, para caçar e vender como escravos em São Paulo. Por outro lado, na mesma época, da região do Paraguai, havia missões jesuíticas dos espanhóis, e esses padres vieram até aqui, por meio dos índios, para catequizar os índios, para tornar os índios católicos, para ensinar a viver do jeito europeu. E tentaram fundar algumas reduções, depois chamadas de reduções. Nessa primeira parte não deu certo. Mais tarde, eles tiveram sucesso na região do Noroeste, do Planalto, nas nações de São Miguel, São Borges, Santo Ângelo, que a gente conhece até hoje. Mas que também eles passaram por aqui nessa época, enquanto uns queriam catequizar, os outros queriam caçar os índios. E eu gosto de contar um fato interessante e pitoresco, né? Que tem um registro histórico no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul,
do lado de lá do Capari, em Colinas, portanto, tinha uma tribo indígena do cacique Paraputi. E ele fez um acordo com o bandeirante Antônio Raposo Tavares, que vocês devem ter ouvido falar. Qual foi o acordo? Os índios de Colinas pegavam suas canoas, atravessavam o rio, entravam pela forqueta, faziam uma guerra, brigavam, caçavam, eram inimigos, enfim, dos índios daqui, que levavam vários presos e esperavam os bandeirantes chegar e trocavam por facões, machados, objetos de metal que os outros não tinham aqui, que tornavam eles mais poderosos. E esse acordo, existe um registro lá de 1633, mais ou menos, então lá se foram 400 anos quase dessa história. Depois disso, o Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do século XVIII, início do XIX, nos anos 1800, oficialmente vai fazer parte do Brasil e do Reino de Portugal ainda, né? Então essas terras começam a ser exploradas. Em 1815, Ricardo José Villanova recebe uma grande sesmaria de terras aqui na nossa região, né? E depois essa parte dessas terras passa para o famoso capitão Francisco Silvestre Ribeiro, que vocês também já ouviram falar, mas que vai ser a família desse que vai depois lotear e vender para os imigrantes. Então, o que eu quero contar dessa parte? Nesse início dos anos 1800, então, de 1815, antes do Brasil ficar independente, e logo depois da independência, havia aqui na nossa região, então, uma fazenda, conhecida Fazenda São Caetano, começava no Forqueta, e até Itancado. E nessa fazenda, cuja sede ficava em São Caetano, onde mais ou menos, não sei com certeza, mas próximo, onde tem o Marco do Imigrante, vocês já devem conhecer. Ali, então, existiam agregados que trabalhavam para o capitão Ribeiro, porque a família deles era uma família rica de soldados e de comerciantes, ou de terra, então, grandes produtores, moravam em Itaquari, já era um município naquela época, né? E aqui, então, tinha esses agregados, havia também escravos africanos, não só africanos, outros tipos também, que viviam aqui e trabalhavam com a plantação de cana-de-açúcar, a produção de açúcar mascavo, e também plantavam a mandioca, faziam farinha, colhiam, coletavam erva mate nos lugares mais altos, criavam gado, enfim, essa ocupação já havia aqui. E aí só nos anos 1850, finalzinho deles, a escritura que a gente tem como primeira registrada aqui no território, que é de 1860, é quando o Johan Meira, mais 2 filhos, compram então uma parte da fazenda São Caetano, né? E vem morar aqui, os primeiros imigrantes vindos da Alemanha, que ainda nem era Alemanha em 1860, a Alemanha só vai ser país em 1870, mas vem para cá e começa então a colonização alemã do nosso território. Mas depois já de muita história. Isso eu vou deixar e falar um pouco mais de Rio Grande, porque eu quis continuar a história. Então, da minha parte seria isso. Espero que tenham gostado. Boa noite. Guten Abend oder guten Morgen ist auch nicht. Wir werden uns wenig schämen, über Holzwindig sprechen. Holzwindig ist ein Drittsprache, ein Hochdeutsch auch kann. Das sind aber, kann man noch nicht. Eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que a gente pesquisou nos últimos 10 anos. A Luiz e eu, a Luiz já pesquisando há 30 anos, e todos sabem que nós estamos, abraçamos um projeto da escola, e dia 15 de outubro nós vamos ter a festa dos ex-alunos da escola de Rio Grande e manter o lançamento do livro Para o Rio Grande, 150 anos, Escola e Imigração Alemã. Então, estamos todos convidados, né? Não vou contar toda a história hoje à noite, senão depois ninguém vai ler o
motivo que a gente está aqui? Estamos comemorando este ano 140 anos de escola Núcleo de Caxias, 150 anos de escola no Vale do Arroio Grande. As pesquisas ainda vão dizer onde é que ela foi. Hoje a gente tem só certeza que são 150 anos. O ano que vem, Arroio Grande tem que comemorar os 200 anos da imigração alemã. E em 2025 nós temos que comemorar 100 anos da construção da nossa igreja, que é que nós estamos agora. Então, temos resta trabalho, muita pesquisa por 2 anos ainda. Né? E quando a gente fala em imigração, como a Carla colocou, nós vamos nos referir à imigração de alemães para o Vale do Arroio Grande. Então, a gente tem que ir para a Alemanha. Por que os alemães saíram tanto? Se o lugar é tão bom, tão bonito, é que a Alemanha nem sempre foi, não é hoje. Então passou uma crise e a fome apertada. A vida melhorou, os filhos aumentaram e a terra continuou a mesma. Em 1840, 1824, quando vieram os primeiros, a terra, um pedacinho de terra, a média era 2,5 hectares por família. Imagina repartir isso aí em 7, 8 filhos. O que aconteceu? O pessoal começou a emigrar. E aí chegaram em São Leopoldo os primeiros alemães oficiais, porque antes eles já estavam aqui no Brasil. Em 1824, chegaram no dia 25 de julho, por isso que a gente comemora em tantos lugares nesse Brasil afora, né? O dia 25 de julho é o dia da imigração alemã. Eles se hospedaram lá, se nidificaram, como diz, tomaram um ninho lá em São Leopoldo e começaram também a ter famílias e ter muitos filhos, né? Na época era 10, 11, 12, 13. Tem história de casais que tiveram 21 filhos. E a terra também não aumentou. Aí eles tiveram que começar a migrar da colônia velha para as regiões diferentes. Primeiro São José do Ordense, São Sebastião do Cari, a linha francesa, Barão, vieram para a linha comprida de Lanchais, e foram vindo Boa Vista, Estrela, Machado, e chegaram em Arroio do Meio. Quando é que chegaram em Arroio do Meio os primeiros imigrantes? Quando é que eles se instalaram? Como é que era a colonização? Aqui era bastante mato. Então, primeiro iam os homens e os rapazes com mais de 15 anos, abriam a clareira, construíam uma casinha e depois buscavam essas mulheres e os filhos pequenos. Ficavam em casas de transição ou em casas de parentes em Arroio do Meio, Lajado, Estrela e São Leopoldo. Então, nós demarcamos o ano de 1872. São 151 anos de ocupação alemã aqui no Vale do Arroio Grande. Digo alemã porque nos 100 primeiros anos aqui praticamente só tinha alemães ou pessoas de fala alemã, mesmo que tivessem outras origens. No livro a gente elenca os 10 motivos para este ano ser o ano da imigração, né? E com a ajuda do Rui Peixe, né, demarcamos os 2 avós ou bisavós Rui. Os 2 bisavós, o Peixe e o Bro, um comprou o último lote antes da travessão e o outro comprou o primeiro. Então quer dizer que em 1872 realmente começou a imigração. E foi subindo, chegando até a Picada Café, começo de São Luís. Então, tudo isso a gente conseguiu resgatar e a gente transcreveu isso no nosso livro, que vai ser lançado no dia 15 de outubro também. Quem foram os primeiros que chegaram? Então, sobrenomes como Bar, Lázaro, Stein, Friedel, Altmaier, Hentges, Schauer, Rockobach, Lanzing. Então, são pessoas que são os primeiros que chegaram, compraram um pedaço de terra, que não foi criado de vagas. Também dou uma
está também está registrado no livro, eles começaram na vida deles. E aí, consta em alguns livros que em 1873 já se criou a primeira escola católica em Arroio Grande. Outra coisa, na época eles faziam assentamentos confessionais. O que quer dizer isso? Eles separavam os protestantes dos católicos. Primeiro porque tinha poucos padres e poucos pastores, então eles não podiam atender todas as comunidades. Então, a comunidade católica tinha os padres e a comunidade evangélica tinha os pastores. E aí, era a escola, tinha a escola do professor Vargas, na Barra do Arroio do Meio, e também havia aqui uma escola de Nicolau Moreto. Né? A gente ainda não sabe, estamos pesquisando. Em 1883 foi criada a escola e quem assumiu como primeiro professor foi o Matias Pernas. Não é o Matias Pernas da Serraria, esse é o filho. Ele chegou no Brasil em 1882, veio direto para Arroio Grande. Por que escolheram o Matias Pernas e não uma pessoa daqui? Porque nós temos que entender que na Alemanha o ensino obrigatório já começou em 1817. Em 1824, quando chegaram os alemães aqui no Rio Grande do Sul, o estado todo tinha 8 escolas. Então o pessoal não teve oportunidade nas colônias de frequentar. Como o Matias veio da Alemanha, ele já tinha já era mais letrado, já havia artigo, já havia jornal, já havia publicações, sabia fazer contas e sabia tocar harmônio também e conduzir o canto coral. Na verdade, ele começou, em 1883, ele era marceneiro, era professor e também fazia as funções de padre, os cultos, os enterros eram feitos por Matias Pernas. Em 1894 foi construída ou inaugurada a primeira igreja de Arroio Grande, que estava localizada mais ou menos nesse local, só um pouquinho para frente, porque foi uma igreja pequena, de madeira, e um dia o raio ajudou a destruir ela. Né? E o Matias Roca viu o evento, né? E o raio decepou, caiu a torre de metade numa parede. E ali decretou que aquele era feriado, o sinal de Deus, construiu uma igreja nova, e nesse dia não podia se trabalhar mais. É melhor descansar e jogar um jogo para a comunidade. Né? E aí tiveram que construir uma igreja nova. Em 1909 foi construída uma nova escola, onde está a atual. Essa era a Fachschule-Gemeinde Arroio Grande. Né? Depois, em 1941 ou 42, o nome foi trocado para Duque de Caxias, porque as escolas alemãs não podiam mais ser chamadas de Fachschule, porque o Brasil declarou guerra à Alemanha e as escolas tiveram que trocar o seu nome. Em 1925 foi inaugurada esta igreja. O vigário que começou foi o padre Júlio Rocha. Eles começaram a construir essa igreja em fevereiro de 1922 e já inauguraram ela em 1925. Então, vocês imaginam com as condições daquela época, né? Sem caminhão, sem ônibus, sem elevador, sem nada, construir uma igreja em 3 anos. Inaugurado em 1925, temos muitos depoimentos, que estão transcritos no livro também, de pessoas que participaram ainda da construção da igreja. Todos esses estudos, né, a partir do projeto 24, a gente já fez algumas proposições aqui para Arroio Grande. Rapidamente eu vou colocá-las. Né? Nós temos 2 ou 3 ruas
ou estradas laterais que não têm nome. E nós queremos dar um nome para essas ruas. Já estamos encaminhando um projeto na Câmara de Vereadores, o vereador Rodrigo Paulo Rei, né, de a gente nomear a rua aqui da lateral de Heinrich Schneider, a rua aqui da lateral de Elisabeth Pinsel, a avenida de Nikolaus Kohler, a escola velha de Philip Hammers. Por que essas pessoas? Porque em 1922, o padre Júlio Reumann, para construir a igreja, ele chamou a comunidade e disse que precisava de 3 homens corajosos. Mesetrai, Männer und Mut. E agora dizia atrás, Männer Coragem não é alemão. Und Mut. Hans Matthias Gerlers, Hans Heinrich Schneider und Hans Philipp Hammers. E eles coordenaram a construção da igreja. Como é que foi feita a construção da igreja? Tinha vários subchefes. Pegava um líder, que tinha 5 ou 6 vizinhos, trabalhavam durante uma semana. Aí, na semana seguinte, entrava um outro grupo, na outra, daqui a 5, 6 semanas, aquele grupo montava. Por isso, os 3 nomes, né, que nós tomamos são os homens corajosos. A Avenida Nicolau Kohler foi um dos primeiros professores de Arroio Grande. A gente não sabe se o pai dele começou a escola, mas ele com certeza teve a sua escola, certamente na casa, se localizava nas terras do Hernani Lerner, né, que está por aí, pertinho da casa do Jardim Duque. Por isso que a gente propôs dar um nome para a avenida, né, da nossa avenida, dar um nome para ela também. Por que a gente faz isso, né? Nós queremos, ou nos achamos, né, uma comunidade teuto-brasileira, uma comunidade germânica, então a gente tem que mostrar isso aí também. Então, quando você fala em turismo, aí nós temos que ter algumas atrações para ser uma comunidade alemã, né? E isso pode fomentar. A gente nunca deve esquecer que nós temos o asfalto, daqui a pouco vai estar pronto, daqui a pouco vai ter uma rota por Cristo, muita gente já está passando aí, os fins de semana, as bicicletas andam por aí, nós queremos fazer parte dessa história, né? Por fim, lançamos também um pequeno, não sei se posso chamar de projeto, mas a gente até trocar o nome da escola. Isso, particularmente eu estou propondo isso, nome da escola para a escola Matias Pernas. Foi o primeiro professor, ele ficou quase 40 anos como primeiro professor da escola de Arroio Grande. Eu estava junto com mais de Arroio Grande. Paulo Mestre está aqui porque ele trocou o nome da escola deles. Por que isso? Nada contra Duque de Caxias. As pessoas vão estranhar, mas sempre foi assim. Pode ser que sempre foi assim. Mas acho que nós temos pessoas que também fizeram história aqui e podem contar mais história. Nós podemos contar a nossa própria história. Então, são pequenos desafios. Não vou falar mais, senão depois ninguém vai querer me ouvir. Então, era isso. Muito obrigado.